orando também por você. Esse é o momento de compartilharmos. Quem gostaria de compartilhar seu pedido de gratidão, súplica, de socorro, de desespero também, nós temos diante do nosso bom Deus. Eu sempre digo que é uma bênção, a igreja está bem. Ninguém quer compartilhar, ninguém quer agradecer. Que bom, mas nós vamos orar. Eu sempre tenho pedido pela igreja um grande avivamento, para Deus aquecer a nossa alma, para Deus nos manter em pé, para Deus trazer os novos na fé. Penso que um grande avivamento é uma súplica que chega ao trono da graça de Deus. Oremos também pelos fracos na fé, os desanimados, os abatidos. Levantemos um clamor nesta noite pela palavra que vai falar à nossa alma, ao culto que nós iremos prestar ao nosso bom Deus. Oremos também pelos nossos irmãos que não podem estar conosco, talvez pelo isolamento, talvez pela enfermidade, e também aqueles que estão online conosco. Não é possível nos achegarmos, nos aproximarmos e nem também nos colocarmos de joelhos. Mas aonde estamos? Vamos levantar um clamor ao nosso bom Deus. Vamos orar a Deus. Você que está em casa também, tenha esse momento de oração ao nosso bom Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Olha para nós nesse momento, Deus. Olha para nós como teu povo. Olha para nós, Senhor. Precisamos tanto de Ti. Precisamos da Tua graça. Olha para esse povo que clama o Teu nome. Olha para o clamor da Tua igreja nesta noite, Deus. Para que possamos ver, ouvir, sentir e saber a Tua graça sobre nós, ó Deus. Derrama da Tua graça e do Teu poder sobre nós. Perdoa-nos, ó Pai. A palavra diz que somos falhos, fracos. Olha para mim nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Preciso tanto do Senhor, Deus. Preciso tanto da Tua graça, da Tua mão, do amor do Senhor sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Ser gracioso, Deus, e com pastor nesta noite. Ser com esse período, Deus, de adoração. Ser com a nossa comunidade, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Deus, da graça a nós, meu Pai. Da misericórdia no nosso coração, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tenha compaixão, Senhor amado. Por favor, meu Deus, preciso tanto do Senhor, Pai. Quebranta nossa alma, nosso coração, nossa vida em Cristo Jesus, ó Deus. Oh Deus, aviva, Senhor, nosso coração, aviva nossa alma, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, glórias a Deus. Oh Deus, ser com a liturgia, ser com o louvor, ser com os cânticos, Deus, com os hinos, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ser conosco, Deus. Oh Deus. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor nesta noite, pois o Senhor é o Rei dos Reis, o Deus excelso, grandioso, majestoso. É diante do Senhor que nos apresentamos como Teus servos, ó Deus, aqueles que não têm, não possuem mérito nenhum, a não ser pela graça de Cristo Jesus. Pois somos falhos, fracos, limitados, falhamos e pecamos diante do Senhor. Nesta noite, ó Deus, pedimos perdão, pois a Tua palavra diz que pecamos, ó Deus, conscientes e inconscientes, ó Deus. Olha para nós, ó Deus. Olha para esse povo que agora, nesta noite, busca a Tua presença, clama ao Senhor, abre a sua alma diante de Ti, meu Deus, colocando, apresentando as suas súplicas, apresentando, ó Deus, as suas necessidades, colocando também o seu coração de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus.
e que nesta noite o teu povo possa te adorar, exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Mas aqui estamos nós, ó Deus, porque carecemos e dependemos do Senhor. Por isso, Deus, olha para o nosso clamor, olha para as nossas petições. Queremos colocar a tua igreja diante do Senhor, individualmente, Deus, como também coletivamente. Queremos colocar também nossos amigos, irmãos que estão online conosco, aonde eles estiverem, ó Deus, no estado do Paraná, fora do Brasil, que o Senhor os alcance com a tua graça, meu Deus, em nome de Jesus. A nós que aqui estamos, queremos ver cumprir a promessa do Senhor que diz: aonde o teu povo está reunido, ali o Senhor ordena a tua bênção para sempre, Deus. Ordena a tua bênção, para que sejamos, ó Deus, fortes na carreira cristã. Aumenta, Pai, a nossa fé, aquece o nosso coração. Temos clamado por um grande avivamento, Senhor, um avivamento para esta igreja, para os novos que estão se achegando, ó Deus, para os fracos na fé, os desanimados. Somente o poder do teu Espírito pode nos manter em pé para a glória do teu nome, Senhor. Olha para nós, ó Deus, que possamos ser achados e encontrados por ti. Olha também por aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que padecem, aqueles que sofrem, aqueles que estão nos seus lares e precisam de um milagre, aqueles que estão encontrando lutas no seu relacionamento, aqueles que precisam de um trabalho, aqueles que estão em crise conjugalmente, ó Deus, aqueles que estão com lutas com os seus filhos. Que o Senhor os visite, que nesta noite haja cura, haja libertação, haja convicção da certeza do poder e da graça de Cristo Jesus, meu Pai. Olha para a tua igreja reunida neste Brasil, no mundo neste momento, Deus. Visita cada lugar, cada pastor, cada missionário, cada evangelista. Que haja vida, que haja palavras de salvação para a glória do teu nome, Senhor. A nós que aqui estamos, que possamos ser uma igreja relevante, uma igreja atuante, uma igreja que brilhe, uma igreja que leve a graça de Cristo Jesus aonde nós estamos. Lembramos também, ó Deus, deste ano eleitoral. Olha para os políticos, olha para aqueles que se candidataram ao legislativo, ao executivo. Dá graça, dá temor, ó Pai, a cada coração, aqueles que são povo do Senhor, que ama ao Senhor. Guarda-os, ó Deus, de não caírem nas ciladas, ó Pai, de não terem os seus pés emaranhados. Livra, dá a eles um coração temente ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nesta noite, nossos cânticos, nossas orações, nossos louvores possam agradar o coração do Senhor, Pai. Visita esta igreja nesta noite. Traz paz, traz graça para a glória e honra do teu nome. Visita os nossos amigos e irmãos que estão online conosco. Que eles sejam visitados, achados e encontrados pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, clamamos e suplicamos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Presbítero Clívio. Deixa eu deixar isso aqui de lado um pouquinho, né? Por um momento. Amados irmãos, depois de um longo tempo, agora retornamos novamente ao privilégio de estar partilhando com os irmãos um pouco da palavra de Deus, reunindo junto. E eu gostaria de convidar os irmãos para nós darmos início ao culto desta noite com o hino de número 26. E eu gostaria de convidar as pessoas que fazem parte do louvor aqui, se estivesse ajudando a guiar a igreja nesse hino. Esse é um hino muito bonito
E ele começa dizendo assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrela, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. O hino de número 26. Os irmãos podem assentar. Eu gostaria de estar convidando os irmãos a abrir a palavra de Deus
no livro de Josué. Eu estarei lendo alguma parte aqui do primeiro capítulo e os irmãos poderão estar me acompanhando. Josué, capítulo 1, ele começa dizendo assim: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com meu servo, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te louvamos, meu Deus, por cada irmão aqui presente. Agora nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar a cada coração, e que ao usar os nossos lábios seja unicamente aquilo que edifica, aquilo que o Senhor quer de nós. Queremos te pedir, ó Pai, que nos dê sabedoria, nos orienta, nos edifica, ó Pai, edifica também a tua igreja, preparando-nos, ó Pai, para cumprir tudo conforme está escrito na tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos orienta em tudo e nos guarde do mal, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto é um texto que tem falado grandemente comigo. E alguma das coisas que ficou bem patente aos nossos olhos, não vou tomar muito tempo, mas eu gostaria de lembrar os irmãos: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Eu não sei, irmãos, o que tem passado nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, no pensamento
na mente, no coração de cada irmão. Deus sabe, mas Ele nos chama muito a atenção. Medita nas palavras deste livro dia e noite. Não esqueça, a Bíblia diz aqui que Ele fará até prosperar os nossos caminhos. A observância da palavra de Deus, a necessidade que temos das nossas atitudes, da nossa maneira de viver conforme o que aqui está escrito. Aqui é uma exortação muito grande para a gente. Deus vinha usando Moisés, depois Ele usou Josué. Hoje, Ele ainda usa as pessoas aqui para aconselhar, para chamar a atenção, para dar a companhia, para dar a nossa destra, o nosso amor e para ser exemplo de vida. Eu não sei o que passa no pensamento de cada um, eu não sei no que você tem meditado, mas o conselho da Bíblia, medita nessas palavras que está escrito dia e noite. É impressionante. Davi, ele dizia no Salmo 119, no verso 11, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lá em Filipenses, Paulo, falando aos Filipenses, ele dá uma lição grande, e ele vem falando assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Será que nós temos meditado e procurado guardar aquilo que aqui está escrito? Como tem sido o nosso procedimento dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho e a nossa vida diante de Deus, como será que tem sido? Será que nós temos prestado atenção, como diz aqui em Josué, cuida para guardar tudo quanto está escrito? Prezados irmãos, lá em Timóteo, Paulo vem falando para Timóteo o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Guardar a palavra de Deus, colocar em prática na nossa vida, isso deve ser o caráter de um cristão. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidá-los novamente, o grupo de louvor, para dar sequência ao louvor dessa noite. Em seguida o pastor está com a palavra. Queremos cumprimentar a amada igreja. Uma boa noite na paz do Senhor, amém? Eu convido você a neste momento adorar ao Senhor. E esse cântico que nós vamos louvar ao Senhor nesta noite, ele diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. E muitas vezes nós somos levados a caminhos que talvez nos distanciem da presença do Senhor, que faz com que nós perdemos a nossa inocência, a nossa fé, a nossa esperança. Mas os braços do Senhor sempre nos alcançam, e por isso nós devemos adorá-lo e glorificá-lo nesta noite, amém?
Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me com teus braços de amor. Amém. Que o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus venha fazer o nosso coração arder. Que nós nunca venhamos perder essa sensibilidade do abraço do Senhor. Que nós possamos sempre ter no nosso coração que nós não podemos perder esse sentimento, que nós não podemos se afastar da presença do Senhor por motivo nenhum. Porque os braços do Senhor é o nosso afago, que os braços do Senhor é o nosso descanso, que nós possamos buscar isso no Senhor e crer que o Senhor Jesus nos dá sempre a pureza e a inocência das crianças, né? Que nosso coração como cristão seja assim, para a glória do nome do Senhor. E esse cântico diz assim: és tu, Senhor, a minha única razão de adoração. Amém? Anelo ter, ó Jesus, confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Jesus, és única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei,
Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Por tu és, Senhor Jesus, a única razão, o único motivo, Senhor Jesus, de estarmos, Senhor, neste lugar. Que a presença do teu Espírito Santo, ó Deus, visita, Senhor, este lugar, visita a tua igreja, Pai. Que nós possamos em todo tempo, em qualquer circunstância, ó Pai, te adorar, bendizer ao teu nome, glorificar o teu santo nome, porque tu és santo, tu és digno de toda a honra, de toda a adoração, de todo louvor, Senhor Jesus, dado a ti nessa noite, ó Pai. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso cântico. Que o Senhor receba, Senhor, as nossas vidas, ó Pai amado. Que o Senhor venha sarar os corações, que o Senhor venha sarar as feridas e que a tua presença, Senhor Jesus, traga a alegria, Senhor Jesus querido, em nosso meio. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. E nós vamos louvar o Senhor com um cântico que é novo, que a gente está aprendendo. E você possa fazer esta oração nesta noite em nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio
pastor. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Nós expressamos a Deus o nosso sentimento, a nossa necessidade, a nossa gratidão. Agora é o momento de ouvirmos Deus falar ao nosso coração. Que a boa palavra possa adentrar na nossa alma, cair em nossos corações que estão sedentos pela palavra de Deus. Amém? Você que está online, de igual modo, mantenha-se conosco para agora ouvir a palavra do nosso bom Deus. Todos sabem que nós estamos no ano de aniversário da nossa igreja, o mês de aniversário, melhor dizendo. Nós estamos comemorando 55 anos de história, de vivência, de lutas, de bênçãos, de conquistas. E esse ano nós temos como lema, você está vendo aqui atrás de mim, junto com você. E junto com você, amando e servindo a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Eu quero convidar o pastor, ele é pastor da IPB de Nova Aurora, é o reverendo Getúlio, está conosco para trazer a palavra. Nós vamos orar e em seguida ele estará se apresentando e falando um pouquinho da esposa que o acompanha também. Vamos orar por você, meu pastor. Glória a Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus. Olha para o teu servo, derrama da tua graça, do teu poder, traz inspiração dos altos céus. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, bom. Pastor, posso tirar? Bem. Obrigado pelo carinho. Graça e paz, queridos. Amém. Amada igreja de Cristo Jesus. Amém. Povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém. É uma alegria, assim, comensurável de poder estar aqui nesta noite, conhecendo o Biratã pela primeira vez, em que pese a gente já está meio novo ainda em Nova Aurora, a partir de janeiro, mas ouvia muito falar sobre a cidade de Ubiratã, ouvíamos falar muito sobre a igreja aqui, reverendo Nilson, né? E eu estava assim como Jó, né? Somente ouvia falar. Hoje os meus olhos, né, contemplam essa maravilhosa igreja, esse povo que foi salvo pelo sangue de Cristo Jesus, e nós ficamos muito felizes. Eu quero agradecer de coração pelo convite feito pelo reverendo Nilson, pela confiança, até quando nós entramos em contato, até brinquei com ele: pastor, tem certeza que eu posso usar o púlpito lá, né? Porque estamos vivendo muitas coisas, às vezes, extravagantes, nós precisamos ter cuidado, né? Mas eu louvo a Deus pela confiança do reverendo Nilson, pelo fato de estar aqui com vocês também. O reverendo Nilson já fez menção aqui sobre o aniversário da igreja, 55 anos de labuta, de alegria, de vitórias, de conquista. Nossos parabéns a essa igreja, em nome de Jesus. 55 anos com essa cidade, sempre com um propósito único, de levar o Evangelho de Cristo Jesus. Este é, sim, e deve ser, o objetivo da amada igreja. E para você, amado, que faz parte desta igreja, participa aqui já há tanto tempo, eu quero deixar uma palavra, reverendo Nilson, para o irmão, né, sua casa, para os senhores presbíteros, para a junta diaconal, para os ministros de louvores que estão aqui, a liderança dessa igreja. Diante desses 55 anos que vocês estão vivendo aqui como igreja em Cristo, uma palavra que se encontra no Salmo 24, quando o salmista diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ao lado dessa igreja, ao lado de vocês, nós não teríamos persistido, nós não teríamos sido encorajados, como diz o salmista, os homens, as tribulações, as dificuldades, quem sabe nos teriam aí feito-nos sermos
desencorajados. Então nós louvamos a Deus, porque o Senhor está assim ao lado dessa igreja em nome de Jesus. Eu tenho comigo aqui, trago a minha esposa, a Marisa, está aqui, fique de pé para a igreja conhecer a Marisa, varoa de guerra, de lágrimas, de sorriso, nós temos mais filhos, mas fica difícil assim a gente trazer toda a igreja com a gente, conversava com o reverendo Nilson, temos um neto que gosta de instrumento, ficaram auxiliando os ministros de louvores e a minha filha lá na igreja de Nova Aurora. Queridos, que a graça de Cristo seja abundante sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos realmente aquilo que nos interessa. Vamos deixar essa parte aí mais humana para outro tempo, se assim o Senhor permitir. O objetivo, pela misericórdia do Senhor. Eu creio que a oração que o meu coração agora quer e que a gente faça é como Bartimeu disse ao Senhor Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, que nós possamos ser aqui um instrumento usado da parte de Deus em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a nesse momento abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, onde estaremos lendo a palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 3, faremos a leitura, meus amados irmãos, em Cristo, neste capítulo, 3, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Ficamos como quem sonha, irmãos, e hoje o nosso sonho se completa de estar com os irmãos. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a carta à igreja em Filadélfia. E eu convido a igreja, então, para estar nesse texto, do verso 7 até o verso 13 da palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, em reverência ao nosso Deus Todo-Poderoso, aqueles que por favor puderem, se coloquem em pé para fazermos esta leitura em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, amada e querida igreja, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 9: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, diz a Escritura Sagrada. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que para experimentar o que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O verso 12, amados irmãos, diz a Escritura: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E o verso 13 conclui o texto dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, conforme lemos o texto, a palavra do Senhor. Quero levá-lo nesse momento a você curvar a sua fronte, você colocar o teu coração
a você estar à mercê do dono desta igreja, do Senhor desta igreja, que é o Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, para que estejamos não só entendendo a palavra, mas atendendo a palavra de Deus, irmãos. Uma coisa é entendermos a palavra, outra coisa é atender a palavra de Deus. Curvamos nossas frontes e vamos orar em nome de Jesus. Jesus, nós te louvamos, porque temos o privilégio, como igreja, como corpo de Cristo, estar na presença do Rei dos Reis, do Príncipe da Paz, do Messias. Nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida desta igreja, Senhor. Nós te agradecemos pelas inúmeras e preciosas bênçãos sobre a sua caminhada até aqui, Senhor. Mas te louvamos e agradecemos também pelas suas lutas, pelas suas lágrimas que muitas vezes têm caído, Senhor, pois sabemos que copiosamente o Senhor a assiste do teu alto e soberano céu, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por essas crianças que estão aqui nesta noite, porque delas também é o reino de Deus. Pai, eu clamo e oro pela junta diaconal, sustenta os teus servos como obreiros sérios no serviço do Senhor. Oro pelos senhores presbíteros, homens que o Senhor levantou aqui para serem cuidadores da obra de Deus. Te louvo pelo anjo dessa igreja, pela sua esposa, filhos, sua casa, pela misericórdia que seja estendida na sua vida, em nome de Jesus. Mas agora, quando lemos a tua palavra, queremos agora apenas estar à mercê do Senhor, como pecadores, fracos, frágeis, mas homens lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis, queridos, assentar em nome do Deus vivo. Louvado seja Deus. Irmãos, tenho um tempo aproximadamente até 15 para meia-noite, reverendo, tá bom? Igreja, tá certo? Eu creio que os irmãos se animam, né? A ficar aqui até 15 para meia-noite. Brincadeira, irmãos. Isso é apenas algo para nós ficarmos alegres e felizes na presença de Deus. Amém? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é pertinente, porque vocês estão vivendo uma época muito bonita, que é o aniversário da igreja, em nome de Jesus. E conversando com o reverendo Nilson, ainda a felicidade maior e a alegria maior é que o aniversário da igreja é justamente dia 31 de outubro, quando celebramos e comemoramos a reforma. Amém? Isso é um privilégio. A igreja caminhando no mês da reforma, sendo instruída aqui por vários pastores. Eu creio que se vocês fossem estar assim, agendados em toda a palavra que foi falada até aqui, realmente vocês não conseguiriam, porque são muitas as bênçãos em nome de Jesus. Então, queridos, quando nós lemos o texto e olhamos para o texto, eu quero dizer à igreja de que as 7 igrejas do Apocalipse, até onde nós conhecemos, a igreja de Filadélfia era a igreja mais jovem das 7 igrejas onde João escreveu a carta. E essa igreja, irmãos, ela foi fundada por colonos unidos, que vieram da cidade de Pérgamo, aí no ano de 138 a.C., E a cidade de Filadélfia, o contexto aqui, irmãos, ela estava situada num lugar muito estratégico da cidade de Filadélfia. Ela ficava, para os irmãos terem uma ideia, na principal rota do correio imperial de Roma, onde ali o fluxo de pessoas, o movimento de pessoas era muito grande. E então a igreja estava ali nesse ponto estratégico, aquele lugar,
Sabemos também de que a cidade de Filadélfia era também chamada a Porta do Oriente, uma cidade com muitos templos dedicados a muitos deuses, não é? Era uma cidade também muito perseguida por grandes tremores de terra, grandes dificuldades, grandes obstáculos viviam ao redor dessa igreja e muitas vezes propriamente dentro dela. Então, queridos, diante desses obstáculos, estava inserida a igreja de Filadélfia. E à luz do texto da palavra de Deus, o texto que lemos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite, falar com a igreja sobre olhando para as oportunidades e não para os obstáculos, em nome de Jesus. Amém? E essa igreja, em que pese, sabemos convictamente, de que tem muitas dificuldades, muitas lutas, muitos vendavais, muitas tormentas, às vezes, tem se levantado contra a igreja de Cristo Jesus, contra os servos, contra as servas. Mas muitas oportunidades também têm surgido nas nossas vidas por meio de Cristo. E nós venhamos neste momento, ou nesta noite, lembrar mais das oportunidades do que dos obstáculos, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós visualizamos o texto aqui, diante disso, nós vamos aprender 3 magnas lições que o texto nos traz sobre oportunidade e obstáculos. Aliás, eu lhe faço uma pergunta nessa noite. Você está vivendo mais oportunidades como igreja ou está vivendo mais os obstáculos? Uma pergunta que nós fazemos nesta noite. E a primeira lição que eu quero abordar com a igreja: por que nós devemos olhar mais para as oportunidades do que para os obstáculos? Porque Jesus não só conhece a igreja, como também a cidade onde a igreja está inserida. Amém, queridos? O Senhor não só conhece essa igreja, como conhece a cidade onde ela está inserida, o tempo que ela foi plantada aqui e toda essa caminhada de 55 anos, conforme os irmãos estão aí se alegrando com ela. Então, queridos, por que nós levantamos isso? Porque a mensagem de Jesus aqui, irmãos, à igreja de Filadélfia, era uma mensagem contextualizada. Era uma mensagem, meus amados irmãos, porque Jesus conhecia a igreja, conhecia a cidade, e a sua mensagem era absolutamente pertinente ao momento, aos dias e o tempo que eles estavam vivendo ali naquela cidade. E isso fazia, meus amados irmãos, que eles pudessem aproveitar aí as oportunidades que Jesus lhes estava dando. Jesus falava uma linguagem que o povo podia entender, uma linguagem coloquial, simples. Jesus criava pontes de comunicação. Esse era um ponto crucial no ministério de Cristo Jesus. Comunicação com as pessoas, aproximando-se das pessoas. O evangelista Mateus retrata isso no capítulo 9, a forma com que Jesus via as pessoas. Jesus as via exaustas, cansativas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Era dessa forma com que Jesus visualizava as pessoas. E, meus amados irmãos, há algo estratégico na vida da igreja e na vida do crente: comunicação. A igreja precisa ser comunicativa, extrovertida, viver uma linguagem em que o povo possa entender o que a igreja está providenciando, anunciando o reino de Deus, a forma com que a igreja fala a sua linguagem para as pessoas. E Jesus era comunicativo.
era estratégico na vida da igreja. E uma das coisas, meus amados irmãos, que nós precisamos conhecer, assim como Jesus conhecia bem a igreja e a cidade, nós como crentes precisamos conhecer bem a cidade onde nós moramos. É claro que de repente pode ter alguém aqui que mudou o ano passado, não sei. Eu estou me familiarizando, nós estamos com a minha família ainda, reverendo Nilson, me familiarizando com Nova Aurora. Mas Nova Aurora tem 12 mil habitantes. Tá, mas tem muita coisa para fazer. E nós precisamos nos familiarizar com a cidade que nós vivemos. Nós precisamos, como o presbítero Clívio colocou aqui, que nós precisamos ter uma intimidade, conhecer bem a Bíblia, meditar nela, para termos acesso às pessoas diante das necessidades que elas estão vivendo. E nós lembramos aqui uma palavra quando Paulo escreve a Timóteo, não é? Lá no capítulo 2, versículo 15, Paulo está escrevendo a Timóteo o seguinte: procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós, como igreja em Cristo, precisamos não só ler a palavra, mas manuseá-la bem para contextos que porventura possam se apresentar diante de nós. E isso é algo que vai trazer uma comunicação à vida da igreja. Precisamos ser estratégicos, precisamos ser ousados, mudando os métodos, sem mudar o conteúdo do Evangelho. Métodos são mexíveis, o Evangelho de Cristo não pode ser mexido. Salvação, cruz, sangue, sofrimento. Métodos podemos mexer, ser estratégicos, mas o Evangelho de Cristo, irmãos, ele não pode ser mexido. Precisamos entender isso. Precisamos anunciar o Evangelho da cruz, da salvação. O Evangelho que nós não gostamos de fazer menção muitas vezes do sofrimento. E é isso que a igreja precisa ter em mente. O Evangelho, meus amados irmãos, que Paulo fala em Romanos 1,16. Não me envergonho deste Evangelho. Que Evangelho, irmãos? Evangelho da cruz, da salvação, do sofrimento, da perseguição, porque ele é poder de salvação para todo aquele que crê, primeiro do grego e depois do gentil. É algo que nós como igreja precisamos ter isso em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, lembramos do texto de Atos dos Apóstolos capítulo 13, quando Deus diz ao apóstolo Paulo: porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, porque ainda tenho muito povo nesta cidade. Quem é o povo? Os eleitos do Senhor, e cabe a nós alcançá-los em nome de Jesus. Queridos, pode ter certeza disso. Deus ainda tem muito povo nessa cidade, e Ele quer que nós alcançamos, assim como em Nova Aurora, assim como onde está a igreja de Cristo Jesus. E então a palavra diz que é justamente isso, os eleitos, os escolhidos de Deus. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela não pode ser como aquele episódio que está a Bíblia relatando no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, quando se trata do Monte da Transfiguração. Quando Pedro diz: mestre, é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer aqui algumas tendas. Vamos ficar aqui, porque aqui é bom, é legal. Afinal de contas, nós estamos com o Senhor Jesus. Ninguém vai poder nos perturbar aqui. Nós estamos com o Mestre. Mas Jesus, a Bíblia diz que Pedro não sabia nem o que ele estava dizendo. Porque é bom, irmãos, estarmos aqui. Quando nós olhamos para a direita, para a esquerda, nós vemos um sorriso de um irmão, nós vemos um sorriso de uma irmã, um abraço de uma criança. Nós não temos dificuldade, mas a luta da igreja, a luta nossa, minha e sua, é no pé do monte, é lá fora, onde as pessoas estão tragando a fumaça do inferno. Elas precisam conhecer a Cristo.
Então a luta da igreja, minha e sua, a luta do reverendo Nilson, dos senhores presbíteros, sua, não espere somente pelos presbíteros, pelo reverendo, pelo pastor, mas faça a sua parte, porque a sua luta é lá fora, evangelizando, resgatando almas em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a cidade de Filadélfia, para ser uma porta de divulgação, da coluna do idioma grego na Ásia. Esse foi o objetivo. Mas quando Jesus olha para a igreja, Jesus disse: não, vocês não vão divulgar a cultura grega, não. A igreja está aqui como uma porta aberta para divulgar o evangelho da salvação, anunciando o reino de Deus para a honra e glórias do Deus Todo-Poderoso. E eu não tenho convicção nenhuma de dizer isso, irmãos. E afirmo categoricamente. E eu sei que tenho o aval de vocês. Vocês estão aqui como igreja. Nós estamos em Nova Aurora como igreja, com o objetivo de anunciar a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Porta aberta. Jesus diz para a igreja isso. Esta é a razão, meus amados, porque nós estamos nesta cidade, neste lugar. E por isso, nós precisamos olhar muito mais para as oportunidades do que... Porque é muitas vezes através dos obstáculos que Jesus, que Deus trabalha conosco, nos apresentando as oportunidades para fazer a obra de Deus. Queridos, Jesus conhecia a igreja, Jesus conhecia a cidade, Jesus conhece você, Jesus conhece todos nós aqui. Por isso, amados, precisamos abrir o nosso coração a Ele. Mas há uma segunda lição à luz do texto. Além disso, irmãos, que nós precisamos olhar mais para as oportunidades e menos para os obstáculos, é porque Jesus não apenas conhece a igreja, mas apresenta-se como solução para a sua igreja. Quem é a solução aqui, irmãos? A solução não é o pastor Getúlio nessa noite. A solução aqui não é o reverendo Nilson. A solução para nós, como igreja, é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Por isso, queridos, uma igreja como a Filadélfia, uma igreja perseguida por falsos mestres hereges, uma igreja que se apresenta, Jesus ali no meio dela se apresenta como alguém que é santo e verdadeiro. Veja no versículo 7 o que Jesus diz. A Bíblia diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Meus irmãos, Jesus é a verdade. Jesus não é a sombra da verdade, Jesus é a essência da verdade. Por isso o próprio Cristo nos fala em João 14,6, um versículo que não há necessidade nem de eu citar, o que você já conhece. Eu conversando com o reverendo Nilson, ele disse que a igreja aqui costuma ler a Bíblia pelo menos 2 ou 3 vezes por dia. É uma igreja que gosta de ler a Bíblia. Então você sabe nitidamente o que diz em João 14,6. Ele é o que, irmãos? Ele é o caminho, o que mais? Ele é a verdade, e Ele é a vida. Quando nós encontramos o Evangelho de João no capítulo 8, nós vamos encontrar Jesus dizendo, no capítulo 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois ainda ele diz no mesmo texto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Sereis livres. Meus irmãos, nós precisamos dessa liberdade, da liberdade em Cristo Jesus.
É dessa liberdade que a cidade nossa aqui precisa, para ser liberta. Jesus é Deus confiável, é real em contraste com aqueles que mentem. Olha o verso 9, irmãos, o que a Bíblia diz. Jesus está dizendo: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos pés e conhecer que eu te amei, em nome de Jesus. Essa igreja precisa entender: vocês são amados de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Cada um de nós aqui, a igreja no todo, é amada pelo Cristo Jesus, que nós não fomos comprados por euro, por dólar, por ouro. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, aquele que ficou drasticamente 6 horas na cruz, por mim e por você. E meus queridos, e meus amados irmãos, vejam o que Jesus diz à igreja de Filadélfia, no versículo 8, veja o que ele diz. Ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, mas no entanto guardaste a minha palavra, e acima de tudo, não tem negado o meu nome. Louvado seja Deus, irmãos. Grande é o Senhor, queridos. Aos olhos daquela cidade, as pessoas que ali habitavam viam a igreja como uma igreja que não tinha muita força, mas era uma igreja em que Jesus a parabenizava pela sua fidelidade na palavra de Deus. E não é porque nós somos presbiterianos, mas nós temos o conhecimento disso, de que a igreja presbiteriana tem como única regra de fé e prática a palavra do Senhor. E Jesus então parabeniza a igreja de Filadélfia: vocês estão de parabéns, porque vocês estão guardando a minha palavra e vocês não estão negando o meu nome. Irmãos, sabe o que eu fico pensando aqui? Talvez o que eu vou citar aqui esteja fora de contexto, mas eu vou me arriscar. Não vou falar heresia não, irmãos, mas quando eu penso e olho e vejo isso, nos parece que os crentes aqui da igreja de Filadélfia tinham conhecimento daquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versos 32 e 33, que aquele que me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também os negarei diante do Pai. Irmãos, a igreja aqui, ela tinha ciência disso, ela tinha convicção, ela não só testemunhava a palavra, como guardava o nome do Senhor Jesus. Queridos, o próprio Cristo vai nos dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 18, essa é uma promessa para a igreja de Cristo, para nós, de que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, eu não estou dizendo que a igreja está isenta de luta, de tribulação, de sofrimento, de perseguição, de lutas, de perdas. O que nós estamos lendo e dizendo na Bíblia é que as portas do inferno não terão vantagem contra esta igreja, em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. A igreja é o povo justo do Senhor, e Jesus ouve a oração do justo. Achei muito interessante a atitude dessa igreja. Parabéns pela estratégia, reverendo Nilson, de estar orando pelo menos 10 minutos antes de tudo começar. Porque, amados, tem um adágio que diz assim, que se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar, o diabo foge, em nome de Jesus.
Quando uma igreja ora, o inferno treme. E graças a Deus, porque a igreja caminha para um caminhar temente ao Senhor, nosso Deus. Jesus colocou diante dessa igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Reverendo Nilson, são 55 anos, minha irmã, e vocês estão na peleja. Quem sabe muitos já desistiram, muitos, quem sabe, estão sentados à beira do caminho, vendo a banda passar, mas vocês estão aqui. Louvado seja Deus. E pode ser uma palavra para nós líderes agora, pastores, presbíteros, diáconos, ministros de louvores. Muitas vezes, irmãos, nós somos pegos de surpresa, reverendo Nilson. Nós temos tido notícia de que muitos pastores estão entregando seus ministérios. Muitos pastores estão se suicidando. Muitas lideranças estão como que abrindo a guarda, colocando as armas no chão, porque não tem mais forças. Mas a palavra de Deus é uma palavra que nos incentiva a prosseguir. Louvado seja Deus. Irmãos, esta igreja guardou a palavra de Cristo nas provações. Por isso, Jesus guardará a igreja das provações. Irmãos, deixe-me dizer-lhes algo importante essa noite para você. Jesus não nos livra do deserto, mas Jesus nos livra no deserto. Amém? Jesus não nos livra das provações, mas Jesus nos livra no meio das provações. Louvado seja Deus. Jesus não nos isenta de lutas. Sabemos que Jesus nos ama, que Deus nos ama, mas não estamos isentos. Jesus prometeu guardar essa igreja das provações. Versículo 10, olhe, queridos, olha o que Jesus diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, diz a palavra do Senhor. A igreja está vivendo tempo de tribulação, sim. Nós estamos vivendo o tempo dessa pandemia, e nós precisamos ser estratégicos. Uma das preocupações da liderança da igreja é o que faremos depois, para animar e encorajar a igreja, depois da pandemia. Qual será a estratégia? E meus queridos, Jesus nos guardará de toda a tribulação. Qual é a sua tribulação nessa noite? Qual é a sua perspectiva nessa noite? Talvez você esteja dizendo para si mesmo: faz tanto tempo que eu oro, e até agora não aconteceu absolutamente nada. Mas se não acontecer, é porque ainda não é o tempo de Deus. Porque as coisas acontecem na minha vida e na sua vida dentro do tempo de Deus, e não fora de tempo. E o tempo de Deus vai chegar, em que voltaremos a nos abraçar, a nos alegrar, a nos regozijar, a nos banquetear como igreja, conforme fazíamos antes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta igreja que nós estamos vendo, ela preferiu ser pequena e fiel a Deus, do que ser uma igreja dispersa da palavra e aderindo coisas do mundo, trazendo dentro dela. Ela preferiu ser uma igreja pequena, mas fiel à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Talvez a palavra minha e sua nessa noite é uma palavra que Paulo disse: quando eu penso que sou fraco, aí é que sou forte. Quando nós, como igreja, pensamos que somos fracos, aí é que somos fortes, porque vem a presença e a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a vida dessa querida e amada igreja, em nome de Jesus.
essa igreja não era uma igreja que vivia o evangelho centrado nos homens, mas era uma igreja que vivia o evangelho do protetor da igreja, Cristo Jesus. Irmãos, terceira e última lição que nós aprendemos: por que nós devemos olhar mais para as oportunidades e não para os obstáculos? Porque, irmãos, Jesus, além dele prometer que ele é a solução para a igreja, ele promete à sua igreja uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Aleluia! Olha o que Jesus te promete, meu amado irmão, irmã. Uma gloriosa herança. Louvado seja Deus. Uma recompensa incomparável. Vejam o verso 12 da palavra de Deus. A Bíblia diz: ao vencedor, aquele crente que permanece, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, diz a palavra de Deus. E ainda ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, Jesus promete à sua igreja uma grande recompensa. Jesus ordena à igreja que permaneça firme até a sua segunda vinda. Quanto tempo, reverendo, nisso? Não sabemos. Não sabemos. O que Jesus requer de nós como igreja é que nós venhamos a permanecer firmes, como aquela palavra que está dizendo a palavra de Deus, que aquele que for perseverante até o fim, este será salvo. Aqui não está falando de obras, não, irmãos, mas está falando de uma fé no coração, de permanecer na fé, a palavra de Deus. Nós temos que ser perseverantes até o fim, e aí venceremos as lutas, meus amados irmãos. Versículo 11: eis que venho sem demora, diz o Senhor Jesus, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserve essa fé, meu amado irmão, que você tem. Conserve essa sede de oração, essa sede da palavra, essa sede de congregar, essa sede de trabalhar, essa sede de ser bênção nessa cidade. Conserve isso para que ninguém te tome, em nome de Jesus. Aleluias! Eu fico animado com o Evangelho de Cristo, irmãos. Eu falo alto e rompante assim, mas eu sou presbiteriano, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. Aleluias! Eu fico empolgado, reverendo, com esse Evangelho de Cristo. Eu me animo no Senhor. Eu queria que você se animasse no Senhor, em nome de Jesus. Louvo a Deus pelo anjo dessa igreja, pela esposa. Tão bacana, batendo um violão ali, irmão. Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque isso é gratificante. Louvado seja Deus. Eis que veio sem demora, como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: igreja, aguente firme, aguente mais um pouco, falta pouco tempo, só mais um pouco, e chegará o dia da recompensa e da gloriosa herança que Cristo Jesus nos concederá perpetuamente, em nome de Jesus. A coroa aqui, irmãos, não é a salvação, mas é o privilégio de aproveitar as oportunidades para proclamar o Evangelho de Cristo. Vejam o verso 7, meus amados irmãos. A Bíblia diz ainda: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmãos queridos, diz a palavra de Deus isso. Queridos e amados irmãos, a porta aberta aqui representa a oportunidade que a igreja tem. A igreja representa isso, portas abertas para atrair pessoas, para anunciar a palavra.
Queridos, Jesus abriu as portas, Jesus tem as chaves, Jesus promete fazer-nos seguros, como as sólidas colunas no templo de Deus, conforme fala o versículo 12. Seremos colunas de baluarte no santuário de Deus. E meus amados, quando Jesus abre as portas, então nós devemos trabalhar. Quando Jesus fecha as portas, nós devemos esperar, ser estratégicos, para dar o bote certo, para que não caiamos em nossos próprios, às vezes, anseios, precipitações. Quando Jesus abre as portas, é hora de trabalhar. Mas quando Jesus fecha, é hora de esperar. Quem sabe orar mais um pouco. Quem sabe sentar mais um pouco, conversar mais um pouco. O povo no deserto, quando sai do Egito, havia momentos em que eles paravam para sentirem mais de perto a presença e a manifestação de Deus. E muitas vezes em nossas vidas, meus amados irmãos, de que precisamos parar. Isso faz parte da nossa vida. Rever os conceitos. Como tem aquele cântico, está em Apocalipse também, que o autor desse cântico, com muita propriedade, ele diz: quero voltar ao primeiro amor, rever os meus conceitos. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor. E aqui, meus irmãos, Jesus nos promete nos fazer seguro como as sólidas colunas do templo de Deus. E, meus amados, para concluir essa fala, devemos ser ainda, eu digo para os irmãos estrategistas, devemos ser fiéis a Jesus, ver as oportunidades e não os obstáculos. Que o Senhor Jesus tire essas escamas, como tirou do apóstolo Paulo, para vermos as oportunidades que estão surgindo à nossa frente, de proclamar o Evangelho de Cristo. Me vem à mente, e eu chamo a atenção para os irmãos de um texto bíblico que nós encontramos no livro de Gênesis, lá no capítulo 24. Esse texto trata de Abraão, o servo de Abraão e Isaque. E é importante que Abraão, já avançado em dias, chama seu servo de confiança e diz: olha, meu filho Isaque precisa se casar. Vai ao encontro de uma esposa para ele. Albar daí o teu animal e vai. E ele foi. E ele encontrou então a namorada, depois a noiva, depois a esposa de Isaque. E ali estavam com eles 10 camelos. Irmãos, a esposa de Isaque, ela vinha montada num desses camelos. Nesse inteirinho de tempo, Isaque estava no campo a refletir e a meditar. E quando ele vê a poeira dos camelos, quem sabe ele se levanta e faz aquele gesto. E ele começa a olhar para aqueles camelos que vêm em direção a ele. E ele só passa a ver camelos, ele não vê que a sua bênção, que a sua futura esposa vinha montada em um dos seus camelos. E muitas vezes eu e você só vemos camelos, não vemos as bênçãos que Deus está trazendo à vida da igreja. Gente, vamos parar de ver camelos, obstáculos, e vamos ver as oportunidades que Jesus nos está trazendo por meio até mesmo de grandes perdas. E diz a Bíblia que Isaque constrói ali uma geração. Então nós temos que ver as coisas com o óculos do Espírito Santo de Deus, colocar os óculos do Espírito Santo de Deus, orar, para que o Espírito abra os olhos do nosso coração. Porque a nossa carne, irmãos, é um problema sério. Quem sabe você tem visto alguns camelos. Quem sabe você não tem visualizado e visto que mesmo com alguns camelos, inúmeros camelos,
Deus está trazendo a você oportunidades, não só na vida espiritual, na tua vida profissional, na área do seu trabalho, na sua faculdade, na sua perspectiva. Quem sabe seja isso. Louvado seja Deus. E essa palavra, irmãos, assim como penetrou no meu coração, eu gosto que quando eu estou olhando um texto bíblico, eu estou estudando, eu quero sempre ser abençoado por aquele texto. E eu fui abençoado por esse texto. E eu não preguei ainda em Nova Aurora. Vocês estão tendo o privilégio de hoje receber essa palavra com muito amor. Mas falarei também lá na igreja, irmãos. Porque é justamente isso que nós estamos precisando ouvir. E nós estamos vivendo, sim, meus amados irmãos, a época das oportunidades. Pastor, mas e a pandemia? O Senhor proverá. Amém, presbíteros? O Senhor proverá. Louvado seja Deus. Eu não sei se, espero que com isso eu não escandalize você. Peço permissão ao reverendo Nilson, dentro da sua palavra. Podemos pedir que alguns irmãos, ou aqueles que quiserem renovar aí, fiquem de pé para a gente estar orando por você. Podemos fazer, pastor? O senhor me autoriza? Amém? Você gostaria de orar nesse momento, que nós estivéssemos orando por você, e você tivesse uma visão bem mais aberta do que você já tem, para ver e fazer das oportunidades, ou até mesmo dos obstáculos, grandes oportunidades, que Jesus nos trará através delas. Amém? Se gostaria de ficar de pé nesse momento, queremos orar por você. Em nome de Jesus, queremos orar por você. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês nessa noite. Em nome de Jesus. Que vocês possam realmente voltar para casa diferentes do que aqui chegaram. Não porque o pastor esteve aqui, mas pela ação do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor esteja abençoando os irmãos do louvor, as professoras dessa igreja, a liderança, senhores diáconos, presbíteros, reverendo Nilson, os propósitos, os planos. Em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando. Queria, nesse momento, convidar o nosso querido irmão, pastor Nilson, que viesse aqui comigo. Se o senhor estivesse orando, pastor, pela sua igreja, eu também queria orar depois, em nome de Jesus. Por favor, pastor, por favor. Senhor Deus, agradecemos esse momento tão especial, único em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que esta palavra faça morada em nossa alma e em nosso coração. Amém. E mais, Deus, que ela possa germinar para darmos frutos para a glória do Teu santo nome. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé. Amém. Aumenta, ó Deus, conforme pede os discípulos. Nós também nesta noite clamamos ao Senhor. Verdade. Visita a nossa alma, Deus. Renova Senhor. A nossa fé. Amém. A nossa visão, ó Deus. Que nós não venhamos a retroceder, sim, mas venhamos a olhar e continuar firme no caminho de Cristo Jesus. Aleluia. É em Teu nome, Deus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pai, nós continuamos na presença do Senhor, nós concordamos com a oração do Teu servo, Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a não retroceder no Senhor, sim, porque nós não devemos ser daqueles que retrocedem, Senhor. Sim. Pai, obrigado, Jesus, por esta igreja. O Senhor levantou aqui, o Senhor trouxe as pessoas aqui, Senhor, desde a criança do ventre, de colo, até a mais avançada em dias, como bênção nessa cidade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, restaura, traz encorajamento, derrama no Teu alto e soberano céu as bênçãos sobre a vida da Tua igreja. Amém. A palavra do Senhor que venha fazer, como já foi orado, frutificar, Senhor, o nosso coração. Amém. Para sermos ganhadores de almas,
para que aceleramos a sua vinda, Senhor Jesus. Sim. Ó Deus, muito obrigado, Senhor amado, porque recebemos de Ti o privilégio de sermos chamados filhos de Deus por meio de Cristo. Obrigado, Jesus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor resolveu nesse dia nos deixar viver, o Senhor resolveu nesse dia nos deixar vir ao culto. Obrigado, Senhor, por isso. O Senhor resolveu deixar que nesses 55 anos essa amada e querida igreja fosse muito e muito abençoado pelo Senhor, nosso Deus e Pai. E nós cremos que o Senhor tem muito povo nessa cidade, para essa igreja, tem muitas bênçãos, que a promessa, como dissestes a Abraão, essa igreja possa receber agora, ser tua igreja, uma bênção nessa cidade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. A igreja pode continuar em pé. Eu só vou dar um recado e logo em seguida o pastor vai impetrar a bênção. Quarta-feira nós temos um culto, não é presencial, mas é online. Você possa nos acompanhar pelo Facebook. Você que está também online conosco, não deixe de participar. E assim estejamos todos nós orando e agradecendo a Deus. Obrigado pela sua presença, pastor. Obrigado pela palavra de poder, de graça ao nosso coração. A primeira dama também da IPB de Nova Aurora. Deus abençoe. Obrigado você que está conosco online. Que Deus abençoe. Compartilhe esse culto para que outras pessoas possam ser ricamente abençoados. Pastor, abençoa. Okay. Amados, vamos erguer as nossas mãos ao céu do Senhor, como um gesto de humildade, simplicidade, de reconhecimento, que somos carentes e dependentes totalmente da graça de Cristo Jesus. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus nosso, Consolador e orientador, seja hoje e sempre com esta amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, uma ótima semana, sucesso para cada um, em nome de Jesus. Obrigado, reverendo Nilson, obrigado. Tem a área Vou pôr a máscara aqui, porque... Fica à vontade. Eu só vou atender o pessoal. Vai lá, tranquilo, vai lá.